Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto de hoje vai ser sobre as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse e Cristo aparecendo como um sumo sacerdote diante de João. Você conhece essa passagem, essas visões? Você entende elas quando você lê? Então, para você entender, fica comigo até o final do vídeo. Deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhecer, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos para o vídeo. Nós vamos iniciar esse estudo, por Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao 3. Então acompanha comigo aqui o estudo. Verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, aqui João faz uma primeira abordagem falando sobre como ele recebeu essa revelação. Recebeu de Cristo, mas Deus passou para Cristo, Cristo passou para o anjo, e o anjo passou essas revelações para João, que deu para quem? Para as 7 igrejas. Isso aqui é uma visão panorâmica para vocês entenderem todo o livro de Apocalipse. Fala para as 7 igrejas da Ásia, que é uma tipologia geográfica, Fala daquela região da atual Turquia, que também é chamado de o Oriente no tempo antigo, era chamado de Ásia, que é toda aquela região da Capadócia, que estava Antioquia, estava as primeiras igrejas que receberam o Evangelho através de Paulo e dos outros apóstolos. E João dá prosseguimento na sua visão. O que é que ele fala em seguida? Eu, João, Apocalipse 1, a partir do verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, ou tribulação, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, e a ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso 10. Eu fui arrebatado no Espírito, ou pode ser eu achei-me em Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então Cristo aparece para João falando, dando essa ordem. Tudo que tu vai ver, escreve para essas 7 igrejas da Ásia. E aqui você vê que João fala: eu sou companheiro vosso na tribulação, na paciência, na perseverança e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, o próprio João se identifica como um crente que vive em tribulação. Essa é a vida de todo crente, passar por tribulação. Isso é um indício do que vai acontecer no tempo do fim. A igreja vai passar pela grande tribulação e ela vai estar passando com a perseverança e com a paciência e dando o testemunho de Jesus Cristo. E um detalhe aqui sobre a questão do dia do Senhor, Eu fiz aqui uma citação que vou ler para vocês. A maior parte dos comentaristas bíblicos descreve esse dia do Senhor, que no original está Emera Kuriakos, como o domingo, dia da ressurreição e do culto cristão. Mais importante, a vinda de Cristo, em outras passagens, é descrito com o original Emera Christos, que é dia de Cristo, e Emera Kurios, que é dia do Senhor. Mas não é uma conclusão precisa sobre a que se refere. Penso ser ao dia da semana, pois João não saberia a vinda de Cristo, e ainda outras coisas lhe seriam reveladas após isso. Então, eu tenho uma posição por enquanto, pessoal, de que isso aqui realmente é o domingo. Por quê? Porque João não sabia quando seria esse dia de Jesus Cristo, o dia da vinda, no caso. E também porque aconteceu outras coisas depois dessa revelação que Cristo estava trazendo a ele, do que ele estava vendo, do que ele ia começar a falar. Então não fazia sentido Jesus Cristo falar da vinda dele ali e depois acontecer outras coisas depois da vinda dele, sendo que tudo que vai acontecer no livro de Apocalipse antecede a vinda de Cristo, antecede o início do reino milenar, que vai ser implantado na terra. E aqui você vai ver, quando João ele vai querer ver quem está falando com ele, que ele ouviu uma voz como de trombeta, olha qual a visão que ele vai ter. Eu tirei aqui todas as características para vocês olharem, vocês podem conferir em Apocalipse do 1, do verso ao 12 ao 16. Ao João olhar quem falava com ele, ele viu 7 castiçais ou candeiros de ouro, 7 castiçais de ouro, e no meio um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, cabeça e cabelos brancos como lã branca, como neve, olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente, como refinados numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Na sua destra estava 7 estrelas, da boca saiu uma espada aguda de 2 fios,
e o rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Olha só, Cristo está aparecendo para ele como um sumo sacerdote. Isso é interessante você conhecer, porque você vê que o povo de Deus é comparado com sacerdotes, com candeeiros, com 2 ungidos, né, 2 oliveiras, é comparado também com uma cidade, é comparado com as tribos reunidas como 144 mil selados. Então, esses estudos eu já fiz, você pode ver na playlist do canal sobre escatologia. Então, aqui ele também mostra o próprio Jesus Cristo como um sumo sacerdote aparecendo diante de João, e ele fazendo aquele ofício de sumo sacerdote diante dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, que é uma representação numérica para a totalidade do povo de Deus. E agora vocês vão ver a reação de João depois de ele ter visto essa visão magnífica de Cristo, né, como sumo sacerdote, com toda essa questão sobrenatural, dessa aparência física dele. Apocalipse 1, verso 17 até o 20. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e foi morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Essa chave significa poder, né? Autoridade. Sobre a morte e o inferno. Já que eu digo o que é morte e inferno aqui. Verso 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, né? Aí o que é que significa morte? Morte aqui é a palavra grega thanatos, referindo-se à morte física e espiritual, também morte física e espiritual. Também inferno aqui é a palavra Hades, referindo-se ao Sheol, que é a palavra em hebraico, que são o mesmo significado. O mundo dos mortos, as regiões inferiores que guardam as almas dos mortos e os espíritos. E um detalhe sobre a questão dos anjos. Os anjos das 7 igrejas são descritos nas portas da Nova Jerusalém, e os castiçais são descritos nas 2 testemunhas, mostrando que essas coisas estão ligadas. Então, primeira coisa, Thanatos é a palavra para morte, e a palavra que está inferno, na verdade, é Hades, que é as regiões do mundo inferior, que guardam as almas e os espíritos. Então, Jesus Cristo tem autoridade tanto sobre a morte física e espiritual, porque ele morreu e ressuscitou, tem direito à própria vida, vida eterna. Ele tem direito e ele também tem poder sobre a guarda do que está dentro do mundo dos mortos. Então, por isso que ele vai trazer o seu povo a ser ressuscitado e ter vida eterna junto com ele. E também aqueles que vão estar eternamente condenados, ele vai lançar lá e de lá para o lago de fogo, que é uma outra extensão da condenação. O Hades não é a condenação, é só um local temporário que guarda as almas e os espíritos. Vai chegar a parte mais interessante do estudo, né? Que é sobre as 7 igrejas. Vou começar pela igreja de Éfeso. A Éfeso, ele se apresenta como o que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que é que ele fala para Éfeso? A repreende a voltar ao primeiro amor, voltar a fazer as primeiras obras. E você pode conferir isso no capítulo 2 até o capítulo 3. Diz que ela aborrece os nicolaítas, os quais ele também aborrece, mas ela tem que se arrepender mesmo assim. E promete a ela a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Diz que ela está em tribulação, em pobreza, mas é rica. Fala dos que se dizem judeus e não são na verdade a sinagoga de Satanás, né, que estão entre eles. Fala que ela será lançada na prisão por Satanás e terá tribulação de 10 dias, tendo que ser fiel até a morte. Prometeu a ela a coroa da vida, e ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aí eu fiz uma anotação sobre a questão dos 10 dias, que é uma dúvida que o pessoal tem. Mas o que significa essa tribulação de 10 dias dele ser lançado por 10 dias e serem atribulados por Satanás? Vai dizer aqui, ó, na minha citação que eu vou trazer para vocês. 10 dias faz referência tanto ao período de 10 pragas do Egito, é o tempo que o povo suportou a tribulação enquanto Moisés e Arão testemunhavam diante de Faraó. E também faz referência às 7 festas de Deus. Na festa da expiação, o povo tocava trombeta, que é no primeiro dia, né, do 7º mês, e se afligia até o dia 10 do 7º mês, ou seja, do 1 até o dia 10, quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos. Então, no dia 1 do 7º mês, o pessoal começava a tocar trombeta, se afligia até o dia 10. No dia 10, o sumo sacerdote saía com perdão para toda a nação. E quando ele saía, significava que o pessoal foi perdoado. Isso simboliza a saída de Cristo do Santo dos Santos, dos céus, para buscar o seu povo, com o perdão completo, que significa o quê? A ressurreição e o corpo glorificado e o corpo imortal.
Agora nós vamos ver sobre a igreja de Pérgamo, né? Seguindo a sequência, que é a terceira igreja. Pérgamo ele se apresenta como o que tem a espada aguda de 2 fios. Diz que ela habita onde está o trono de Satanás, ela retém o nome de Cristo, não nega a fé, menciona Antipas, uma fiel testemunha morta entre eles, onde Satanás habita. Entre eles tem os que seguem a doutrina de Balaão, que faz com que eles comam sacrifício de idolatria e forniquem. Tem os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, que Cristo odeia, diz que batalhará contra esses com a espada de sua boca. Promete ao que vencer comer do maná escondido, receber uma pedra branca com um nome novo escrito, que só o que recebe conhece. Então essas são as promessas para o pessoal da igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira, ele se apresenta como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Ele elogia as últimas obras maiores que as primeiras. Mas ele fala, mas vocês deixam que Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e enganar os servos de Deus, para fornicarem e comerem sacrifício de idolatria. Diz que porá ela numa cama, essa Jezabel, e sobre ela e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, será destruído com morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que ele é o que sonda as entranhas e o coração. Cada um receberá conforme as suas obras. Aos restantes em Tiatira que não têm essa doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás, não será dada outra carga, né? Cristo não porá outra carga sobre eles. Promete ao que vencer e guardar até o fim as suas obras, receberá poder sobre as nações e regerá com vara de ferro, serão quebradas como vaso de oleiro, e também receberá de Cristo a estrela da manhã. Tem algumas coisas interessantes aqui que eu quero destacar para vocês. Você vê que a questão da comida com idolatria e fornicação sempre está ligando Jezabel e Balaão. Então vocês veem que já foram citados também o tal dos Nicolaitas. Então tudo isso está ligado. Isso mostra o quê? Que apesar de Cristo estar dando recado para 7 igrejas e deixando de forma diferenciada para cada uma, está tudo ligado. São informações que ele quer distribuir a todo o povo de Deus de coisas que vão acontecer no tempo do fim. Agora vocês vão ver sobre a igreja de Sardes. A Sardes ele se apresenta como que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele diz que Sardes tem nome de quem vive e está morto. Manda vigiar e confirmar os restantes que estão para morrer. As suas obras não foram achadas perfeitas diante de Deus. Mandou lembrar do que eles têm ouvido e visto para aguardar e se arrepender. Se eles não se arrependessem, Cristo virá como ladrão sobre eles, e eles não saberão a que hora ele virá, né? Nela tem alguns poucos que não tiveram as vestes contaminadas, e esses andarão vestidos de branco com Cristo, pois são dignos. Promete ao que vencer ser vestido de vestidura branca, não terá seu nome riscado do livro da vida de maneira nenhuma, e terá seu nome confessado por Cristo diante do Pai e diante dos anjos. A igreja de Filadélfia, ele se apresenta como o anjo que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, né? A chave do poder, né? Do trono, que ele é o rei. Ele diz ter posto uma porta aberta para ela, pois ela com pouca força guardou a palavra, não negou o nome de Cristo. Ele fará os da sinagoga de Satanás, os quais se dizem judeus e não são, pois mentem. Ele os farão vir e adorarão prostrado aos pés deles, e saberão que Cristo os ama. Como eles guardaram a palavra da paciência de Cristo, Cristo os guardará da hora da tentação, que virá sobre todo mundo, né? Que é a tribulação. Guardará dentro, não tirará. Porque o pessoal fala assim, Cristo tirará o pessoal da grande tribulação. Não, ele vai guardar. O que é guardar? É tu guardar uma coisa dentro. Você não guarda uma coisa fora, você guarda uma coisa dentro. Ele virá sem demora, manda guardar o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Promete ao que vencer ser coluna no templo de Deus, e nunca sairá dele. Terá sobre si o nome escrito de Deus, o nome da cidade de Deus e a nova Jerusalém que desce do céu, de Deus. E terá também o novo nome de Cristo, né? Interessante essa questão do novo nome de Cristo. Vai estar o nome da nova Jerusalém, o nome de Deus e o novo nome de Cristo sobre aquele que for fiel e vencer. E aqui você vê a questão da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus e não são, as mesmas coisas citadas em outras igrejas também. A última igreja, que é a igreja de Laodiceia, como é que ele se apresenta? A Laodiceia ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele diz que ela não é nem fria nem quente, e queria que ela fosse fria ou quente, ela é morna,
será vomitada da boca dele. Ela diz ser rica, enriquecida, nada lhe falta, porém Cristo disse que ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Manda ela comprar dele ouro provado no fogo para se enriquecer, e roupas brancas para se vestir, para não lhe aparecer a vergonha da sua nudez, e que unjas os olhos com colírio para ver, para que ela possa ver. Ele diz repreender e castigar a todos quanto ama, manda ser zeloso e se arrepender. Diz bater na porta, quem ouvir a sua voz e abrir, ele entrará e ceará com esse. Promete ao que vencer se sentar com ele no seu trono, assim como ele venceu e se sentou no seu trono com seu Pai. Então ele promete o reino para aquele que vencer, mesmo depois de tanta repreensão para a igreja de Laodiceia. Aí eu fiz aqui umas citações. 2 igrejas são aprovadas, apontando para os 2 ungidos, 2 castiçais, as 2 testemunhas. Mas ele espera arrependimento das outras 5, apontando para as 5 virgens prudentes, o remanescente fiel, e ainda a chama de igreja enquanto ele não vem. As 7 igrejas são uma representação do período final da igreja, ambas estão entrelaçadas, Cristo usa as informações em cada uma para dar sinalizações, aprovações e repreensões. Embora essas igrejas existissem no tempo do apóstolo João, elas apenas são uma tipologia para o pano de fundo que Cristo queria mostrar para o tempo do fim. Pois as profecias de Deus são assim, falam de coisas que aconteceram no passado, mencionando fatos do presente, mas apontando para o futuro. A palavra de Deus é atemporal. Então, pessoal, essas 7 igrejas representam toda a totalidade do povo de Deus. É a mesma coisa que 7 olhos de Deus, os 7 chifres do Cordeiro, os 7 espíritos, as 7 tochas que ardem em fogo diante do trono. Então, isso é um número tipológico, Porque Cristo não tem 7 igrejas, nem tem só 2 ungidos. Por isso que o pessoal que crê que as 2 testemunhas é 2 homens, se confundem, porque ali na verdade é uma tipologia. E no livro de Apocalipse está abarrotado de tipologias e numerologias que significam coisas simbólicas a respeito de coisas que Deus quer falar para o seu povo. Deixa o like no vídeo, pessoal. Comenta se você entendeu, se você não concordou, não tem problema. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. E não se esqueça, somos um em Cristo. E fica com Deus.